Boa noite, sejam muito bem-vindos ao resgate dos trajes de batismo da família Lima. Antes de iniciar efetivamente minha apresentação, eu quero pedir bênçãos e purificação através da água benta, que é um dos símbolos do batismo na Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ofereço a vocês, fiquem à vontade caso queiram se abençoar também. Agora que estamos abençoados, posso iniciar efetivamente. Bom, a palavra batismo, ela deriva do grego e indica ação de mergulhar na água e significa a renovação no Espírito Santo. Na Judéia, eles tiveram como precursor João, que foi apelidado de Batista, pois era quem batizava as pessoas que realmente se arrependessem de seus pecados. E como vocês devem saber, Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele jamais pecou. Mas mesmo assim, ele procurou João para que pudesse ser batizado. E na região onde Jesus vivia, por causa do calor, da poeira, as pessoas costumavam lavar-se com frequência. E com o passar do tempo, essa necessidade humana ganhou um significado religioso. Então, neste momento, eu convido vocês para viajarem na história da minha família. E iniciando, eu vou abrir o baú de recordações. Este que era da minha tataravó e que hoje encontram-se as vestimentas de batismo utilizadas em diferentes gerações. Bom, voltamos a 1960, década em que minha mãe nasceu e foi batizada. Segundo a minha avó, aqui tem um registro, segundo minha avó, ela utilizou um macacão, uma meia, uma touca e um chale de lã de cordeiro novo, feitos na máquina de tear industrial. E também um vira-chale com tecido de tricolina, bordados feitos à mão e algumas rendas. Infelizmente, o macacão e a meia perderam-se com o tempo, por se tratar de uma época bem antiga. Mas o restante das coisas, a minha avó conseguiu preservar. Viajamos agora 30 anos no tempo e chegamos a 1990, quando minha irmã Bárbara nasceu e foi batizada. Segundo minha mãe, como era a primeira filha, ela não tinha experiência com batismos. Então ela procurou o auxílio da minha tia Fátima. Elas optaram por esse vestido aqui, que ele é de poliéster, ele tem alguns detalhes em renda, passamanaria e também um chapéu de poliéster com fitas mimosas e alguns detalhes em laços e algumas rendas. Elas optaram também por uma cor clara, porque dizem que é bom sempre a criança ter uma vestimenta, por mais que não seja totalmente branca, mas que seja da cor clara. Agora nós viajamos mais 20 anos e chegamos a 2010, quando minha prima segunda, Anitta, nasceu e foi batizada. Segundo minha prima Rosiane, a igreja exigiu que a vestimenta fosse branca. E ela ganhou este presente das madrinhas, porque tem uma tradição de que quando nasce uma menina, o traje de batismo deve ser um presente da madrinha. E quando é menino, deve ser do padrinho. Então as madrinhas optaram por esse vestido aqui, que ele é branco, ele tem alguns detalhes em rosa, mas isso não vem ao caso, porque são rosa claro, então relembra um pouco a pureza, a paz. Esse tecido aqui é renda de algodão, também tem voal e alguns detalhes em rendas, guipira aqui. E na cabeça ela utilizou essa tiarinha aqui, que é de elastano e também tem alguns detalhes semelhantes aos que tem no vestido. Chegamos ao final da nossa viagem e vocês devem estar se perguntando por que eu não apresentei a minha vestimenta de batismo. Na verdade, eu trouxe ela e deixei por último, por ser a mais importante para mim. Como eu era um bebê e não lembro de nada que aconteceu no meu batismo, obrigada, eu entrevistei a minha mãe e, segundo ela, como ela já tinha um pouquinho mais de experiência, ela, assim como a Anitta, eu ganhei essa vestimenta da minha madrinha. Aqui tem um registro do momento do batismo. E ela optou, na verdade, por esse vestido que ele tem poliéster, tem alguns detalhes em fitas mimosas, também alguns detalhes em renda, voal, alguns bordados. É um vestido simples, mas que para mim tem um grande significado.
com os dois, isso. Como somos irmãs, então teve essa semelhança. Aqui, como vocês podem ver na foto, ele é um pouquinho mais claro. Ele era branco. Mas, como já faz 15 anos do meu batismo, ele não se encontra mais da mesma forma. O que eu notei de semelhança foram dos vestidos, porque a minha mãe usou um macacão. Já a minha irmã, a minha prima e eu usamos um vestido. Mas os acessórios na cabeça foi o que eu notei de maior diferença. A minha mãe já usou um chapéu, uma touca, desculpe. A minha irmã usou um chapéu. A Anitta usou essa tiarinha assim como eu. Então são 10 anos de diferença aqui e já são as coisas mais semelhantes. E a gente vê a evolução, inclusive nas fotos. Que, ó, aqui tem uma foto mais antiga, aqui ela vai evoluindo junto com a tecnologia. Bom, eu pesquisei algumas curiosidades também que eu achei muito legal e eu trouxe, a que eu achei mais importante foram os acessórios. Na minha família, nós temos a tradição de que quando nasce uma menina, um parente próximo presenteia ela com alguma joia. Aqui tem a pulseirinha que a Bárbara utilizou, a minha irmã. Aqui tem um dos brinquinhos que eu usei, o outro eu não tenho mais. E aqui o anel que a Anitta utilizou. Na minha pesquisa de campo, foram 4 entrevistas. Mas depois que eu já tinha entregue, eu fui buscar a água benta na igreja e o padre me apresentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é este manto. Ele é de Oxford, tem alguns detalhes em renda. E este Espírito Santo, ele é de cetim com alguns bordados. Ele disse que há uns anos as crianças não tinham condições para comprar vestimenta branca e algumas igrejas exigiam. Então, para simbolizar o branco, eles colocavam, pode fazer aqui? Claro. Eles colocavam assim e batizavam a criança da mesma forma. Como eu falei, essa igreja dos 3 batismos da minha irmã, da minha mãe e o meu e da minha irmã, eles não exigiram a vestimenta branca, apenas que fosse clara. Mas já o batismo da Anitta, eles exigiram. Eu trouxe também o sapatinho que a Anitta usou, que esse daqui foi o único que conseguimos preservar, como é o mais recente. E como toda festa da minha família, nós sempre temos uma comemoração, seja ela mais simples. Eu trouxe alguns doces característicos das festas da minha família. Aqui. Este daqui é o figo cristalizado, que já é referente à década de 60. Como naquela época não tinha geladeira, então eles conservavam com o açúcar. E aqui os doces dos batismos mais recentes. Vocês aceitam? Podem ficar à vontade. Eu trouxe também um chá, caso vocês queiram. É bom depois de trabalhar o dia inteiro avaliando. Da minha parte, eu acredito que seja isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho. Fale. Maria, de 2010 pra cá, houve alguma mudança? Na verdade, a Anitta ela nasceu em 2013, referente à década. A década. Eu tá. acredito que não. Na verdade, na minha família não teve nenhuma outra menina que nasceu depois de 2010. Nós tivemos um menino, que inclusive é meu afilhado, mas ele se batizou com calça, roupa normal. Não tinha nada que simbolizasse. Era clara a roupa dele, mas não tinha nada que simbolizasse tanto o branco. A igreja não exigiu. Mais alguma coisa? Vocês aceitam um chá? Eu te agradeço. Aceita? Esse negócio de leite O docinho, ele é de leite ninho. Depende da igreja, depende da religião, da família. É. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Podem ficar à vontade. Posso pegar outro? Pode, com certeza. Muito bom. Nossa, eu amo leite ninho.
Eu também, meu doce preferido. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. E parabéns. Obrigada. Obrigada.